Nós, comumente, no nosso estudo de reunião de oração, deixamos aberto, né, livre para quem quiser fazer uma pergunta no meio do estudo, pode levantar a mão e perguntar. Pelo mesmo motivo que eu falei agora, eu ia recomendar que nós fizéssemos isso ao final. Então, qualquer questão pode fazer ao final, né, anota e a gente tira as dúvidas, porque realmente esse é um tema que tem sido suscitado com muita frequência, as pessoas lidam com isso com muita frequência. Esse período pandêmico mostrou isso, né, de trás para frente, frente para trás. A tristeza ela tomou conta do coração de muitos, né? Então, o nosso esforço é exatamente isso, irmãos. E aqui vem um ponto, né? A tristeza ela é uma realidade que atinge o coração do homem. E às vezes, irmãos, ela toma conta do nosso coração. Não sei se você já passou por esse tipo de sensação. É como se você fosse jogado ao fundo de um poço sem água, distante de qualquer pessoa que pudesse ouvir os seus gritos e sem uma corda para que você pudesse sair dali. Você se vê numa situação extremamente angustiante, né? E essa tristeza, irmãos, dessa forma profunda e destruidora, e esses são dois adjetivos que eu quero que vocês tenham sempre em mente quando nós estivermos falando de tristeza. A tristeza profunda é uma tristeza para além do normal, é uma tristeza que arrebata a nossa alma e quase que nos destrói. Essa tristeza ela foi chamada pelos presbiterianos e puritanos e outros na história da igreja de noite escura da alma. Hoje, uma expressão que é utilizada para ela é depressão. O propósito do nosso estudo, então, irmãos, é meditarmos um pouco sobre essa tristeza devastadora nos Salmos. Porque que é o grande ponto, irmãos? Toda a Escritura ela fala sobre tristeza. Toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse fala sobre tristeza. Porém, em razão da complexidade do tema, em razão da quantidade de material que se tem, em razão das posições diferentes que se tem e às vezes até da sensibilidade com que alguns tratam esse tema, né, são muito sensíveis. Se você fala uma coisa que não concorda, já gera uma situação um tanto que chata, nós não vamos conseguir abranger tudo. Então, qual foi a opção que eu achei prática para nós no nosso estudo? É nós pegarmos os Salmos, que falam muito sobre tristeza. Para vocês terem uma ideia, são pelo menos 47 salmos em que são identificados como salmo de lamentação, em que os salmistas estão se debruçando e se derramando em tristeza. Então, só os salmos você tem essa quantidade dos 150 salmos. E aqui nós vamos nos debruçar sobre eles. Porém, o que é que nós vamos fazer hoje? O estudo dos salmos da depressão vai ficar para o próximo estudo. O que é que nós vamos fazer hoje para nós minimamente situarmos esse tema no toda a Escritura Sagrada? Nós vamos olhar exatamente os aspectos gerais da tristeza em uma breve teologia bíblica. Os irmãos lembram que teologia bíblica é uma forma de fazer teológico, que é você pega um tema e vê como ele se desenvolve na Escritura Sagrada. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o tema tristeza e ver alguns aspectos gerais que nós precisamos entender sobre ela à luz da palavra de Deus para nós falarmos sobre tristeza. Porque esse é o grande ponto aqui, irmãos. Esse é o grande ponto na lida dessa questão. À torta direita, todo mundo quer falar sobre tristeza. Você tem teorias e filosofias humanas, nas ciências humanas, para falar sobre isso. Mas o livro fundamental daquele que criou a nossa alma, que interpreta a nossa alma, que orienta os nossos afetos, os nossos sentimentos, tudo que nós somos, fala sobre tristeza e ele não é considerado. Então, a primeira coisa, se nós queremos lutar, se nós estamos passando por tristeza, ou temos alguém ao nosso lado passando por tristeza profunda, e nós queremos lidar com ela da forma correta, a primeira coisa que nós temos que fazer como seres humanos criados por Deus, e muito mais como crentes redimidos pelo Senhor, é parar e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor fala sobre a tristeza? O que é que ela é? Qual é a natureza dela? Etc, etc, etc. Portanto, irmãos, hoje a gente vai abrir muito texto bíblico, porque eu quero que vocês saiam com convicção de que isso não é ideia do pastor, mas isso é o que a palavra de Deus nos ensina. A primeira coisa, então, irmãos, vão ser 10 aspectos fundamentais, tá bom, irmãos? Então, para vocês não se perderem, 10 aspectos fundamentais da tristeza. Brevemente vou pontuá-las e vou poder explicar um pouco elas. A primeira coisa, queridos, a tristeza, ela não faz parte do projeto criacional de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou o mundo com tristeza. Não faz parte do projeto criacional de Deus. Portanto, se assim o é, irmãos, o que implica na maneira de havermos é que ela não pode ser, por si mesma, abraçada e vista como algo aceitável.
Isso aqui, irmão, já é uma advertência na maneira como alguns livros, inclusive cristãos, têm tratado essa questão, irmãos. E eu vou explicar um pouco mais esse ponto. Quando Deus, irmãos, ele nos criou no estado de inocência, né, o nosso primeiro pai, Adão, né, e Eva, ele nos fez para termos plena comunhão com ele. E nos criou com um propósito que nós professamos na primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Veja, alegrar-se. Algumas versões colocam satisfazer-se nele para sempre ou ter gozo nele para sempre. Mas fazia parte do nosso propósito criacional e continua sendo, a despeito da queda, glorificar a Deus e ter alegria e satisfação nele. Ou seja, irmãos, vivendo num estado de inocência, sem pecado, nós cumpríamos esse propósito. Nós tínhamos plena alegria em Deus. Isso mudou, né, quando Adão, por sua livre vontade, à época o livre-arbítrio que efetivamente existia em nós, ele rejeitou tudo isso para caminhar livre do Senhor Deus e, na verdade, caminhou agora em escravidão. Dessa forma, irmãos, no cumprimento de nosso fim principal e supremo, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre, não havia espaço para tristeza. Não havia espaço para tristeza. Aqueles que foram criados para a glória de Deus e plena satisfação e alegria em Deus, antes da queda, não teriam tristeza se assim agissem. E a primeira coisa que nós vemos é o tom de tristeza após a queda, que é exatamente onde ela surge. Quando é que ela surge? Ela surge exatamente, irmãos, na queda. E aí vem um segundo aspecto para nós entendermos a tristeza. Primeiro, a tristeza não faz parte do projeto criacional do Senhor. Nós somos criados para ter satisfação nele, alegria nele, e assim nós tínhamos quando nós vivíamos sem pecado. E quando é que isso muda? Quando o pecado entra, irmãos. Agora, essa segunda afirmação é fundamental. Tristeza e pecado estão intimamente ligados um com o outro. E deixe-me novamente explicar isso aqui, esse ponto doutrinário, porque há muito mau uso dele, irmãos. Há muito mau uso dele e há muita objeção ignorante com relação a esse ponto, irmãos. Eles estão ligados da seguinte forma, queridos. Primeiro, eles podem ter uma ligação direta e ativa. O que é essa ligação direta e ativa da tristeza e do pecado? É quando algum pecado específico meu, eu cometo, traz tristeza em mim, ou quando alguém comete algum pecado contra mim ou contra alguém que eu amo. Percebe? Então, a ligação direta, como é que a tristeza e o pecado estão ligados diretamente? Quando ela vem como fruto do meu próprio pecado, ou quando alguém comete um pecado contra mim, ou quando alguém comete um pecado contra outro que eu amo. Isso gera tristeza em mim, né? Nós vamos ver alguns textos específicos, irmão, mas deixa-me só esclarecer essa questão da... E aí vem a outra ligação do pecado à tristeza, que é a ligação indireta ou passiva, que aqui é o contexto da queda de uma forma geral. Vamos ver isso aqui na Bíblia, né? Primeiro, a ligação direta ou ativa, irmãos, ela é vista quando, por meus próprios pecados, eu provoco a tristeza em mim. E se você é um crente verdadeiro, você sabe exatamente o que é isso. Se você é um crente verdadeiro, você peca, você fica triste por causa do pecado. Não é simplesmente um remorso, mas você sabe que o seu pecado provoca tristeza em você. Então, eu vou dar um exemplo. Diversos exemplos poderiam ser colocados, mas eu vou dar um exemplo mais gritante e caricato, né? Um homem de vida promíscua, ele descobre-se com uma doença grave. E isso deixa triste, né? A tristeza é provocada como consequência do pecado. Ele não obedeceu a Deus nesse ponto, as consequências do pecado veio e isso lhe trouxe tristeza. Nós temos outros exemplos aqui na Escritura Sagrada, irmãos. Por favor, abram Salmo 32, por favor. Em razão da gravação, irmãos, eu vou ler os textos bíblicos também, tá bom? Eu sei que na nossa reunião nós pedimos, mas para que fique audível aqui na gravação, nós vamos ler os textos também. Salmo 32, versículo 3. Veja o que aqui diz, irmãos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto eu calei os meus pecados,
a minha alma foi dilacerada, né? Porque eu estava com os meus pecados sem ser abandonados. Abram agora Salmo 51, um texto conhecidíssimo. Veja como tristeza e pecado, irmãos, o nosso próprio pecado está ligado, uma coisa a outra. Davi aqui, irmãos, estava confessando o pecado do adultério que ele cometeu com Batseba, após o profeta Natã o repreender. Veja o que ele fala no Salmo de confissão. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Por que Davi ora, restitui-me com a alegria da tua salvação? Porque a alegria havia se esvaído por causa do seu pecado. Ele perdeu a alegria por causa do pecado dele, que ele conservava e não abandonava. O pecado dele e a tristeza estavam intimamente ligados. Abram, por favor, irmãos, 1 Samuel, capítulo 25, versículo 31. 1 Samuel, capítulo 25, veja, a Abigail tentando apaziguar Davi para que ele não matasse Nabal. Veja o que ela fala para argumentar para que ele desistisse de matar o Nabal. Ela diz, versículo 31, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração, algumas versões trazem assim, nem por tristeza ao teu coração, o sangue que sem causa vires a derramar e o te haveres vingado com tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Ou seja, ela tenta convencer Davi que ele não derrame sangue inocente para que ele não traga sobre o seu coração, por causa desse pecado, tristeza, porque derramou sangue inocente. Então, vocês estão percebendo que essa relação entre o meu próprio pecado e as tristezas que vêm sobre mim. Isso aqui é fundamental, irmãos, porque por uma relação de vitimização na lida com isso, pensa-se por último, e quando se pensa na minha responsabilidade no tocante à tristeza que eu estou sentindo, quando a Escritura coloca uma relação próxima. Ainda, irmãos, Lucas 22, o último texto desse ponto, eu falo para vocês, nós vamos abrir muitos textos, então sejam rápidos. Lucas 22, versículos 61 e 62. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor quando lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Alguém tem dúvida pelo que motivo Pedro chorou? Ele chorou porque ele pecou exatamente como o Senhor havia dito. Pedro, você não é o homem que você pensa que você é. Você disse que vai morrer comigo, vai morrer por mim, tu me negarás 3 vezes. Ele fez exatamente o que foi anunciado, ele pecou contra o Senhor e ele chorou porque ele percebeu que pecou contra o Senhor. Mas como eu falei, irmãos, a ligação direta também é pelo pecado do outro. Então, imagine que você é o parente daquele que contraiu a doença por causa da sua vida promíscua. Então você vai sofrer junto com a luta que aquela pessoa vai passar pela doença. Você vai se entristecer, você vai chorar, você vai andar cabisbaixo. É o pecado de outro, não é o seu. É o do outro, que gerou consequências nele, mas isso lhe entristece, né? Você tem, por exemplo, abram 2 Coríntios, capítulo 2. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Paulo está tratando aqui dos irmãos da igreja que eram partidários, que brigavam uns com os outros, e especificamente ao jovem que se deitava com a sua madrasta, e o conselho da igreja não fazia nada, e ele foi duro com a igreja, e aí ele fala, se tudo isso, se alguém trouxe tristeza, não trouxe só a mim, trouxe a todos vocês. Mas veja, por que a gente está dando esse exemplo aqui do Paulo? Porque Paulo está falando claramente que o pecado de outro, o pecado de alguns da igreja, geraram tristeza nele, e não apenas nele, mas em todo o restante da igreja. E explicitamente, o pecado de outro trouxe tristeza. Ou quando você, por exemplo, você é abusado ou abusada, o pecado de outro contra e em você lhe entristece. Para a gente abreviar o tempo, Gênesis 34:7,
a filha de Abraão, ou melhor, a filha de Jacó, Diná, quando ela é abusada sexualmente, o texto diz, especialmente na King James tem essa expressão, que os seus irmãos se entristeceram e se enraiveceram. Então, eles ficaram tristes pelo pecado que foi cometido contra a sua irmã. Contra a sua irmã. Ou então, quando você vive numa sociedade corrupta, o pecado dessa sociedade lhe entristece. É o que Pedro fala, por exemplo, em 2 Pedro 7, 8, por favor. 2 Pedro 2, 7, 8. Falando de Ló, e nós inclusive lemos esse texto domingo agora, na exposição de Gênesis 18 e 19, ele diz, 7, 8, e Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Veja a linguagem de Pedro, irmãos. Ele era afligido, a sua alma era atormentada. Por causa do quê? A tristeza que batia no seu coração, a agitação na sua alma, a aflição que ele sentia, era por causa do pecado dele? Não. Era por causa do pecado da sociedade. Aquilo lhe trazia sentimentos, um tormento na sua alma, no seu espírito. Só um instante, irmãos. A tecnologia é uma bênção, né? Mas quando ela trava... Ô, amado. Só um instante, irmãos, vai dar certo. Pronto. Então, pronto, irmãos. O segundo ponto tristeza e pecado estão intimamente ligados. E a gente viu que essa ligação ela é de forma direta, mas ela também, irmãos, é de forma indireta. Como é que ela se dá de forma indireta? Ela se dá pelo contexto da queda. O pecado, irmãos, ele traz todo tipo de tristeza. E essa ligação direta, irmãos, não deixa de estar unida exatamente ao ponto anterior, que é o pecado da nossa situação geral de pecado e miséria, o nosso estado de queda. Deixa eu dar um exemplo. A morte, ela traz tristeza, não traz? Que é o que a gente chama de luto. Né? Quando alguém morre, nós passamos pelo estado de luto. Mas você fala assim, pastor, isso não tem nada a ver com pecado. Não. Como foi que a morte entrou no mundo? Ela entrou no mundo por causa do pecado. Então veja que indiretamente, até nisso, a tristeza e o pecado estão ligados. Né? Romanos 6, 23 fala isso, Gênesis 2, 17 nos mostra isso. O pecado entrou no mundo por causa a morte entrou no mundo por causa do pecado. E se eu não entendo isso, irmãos, por exemplo, aqui vem uma aplicação, se eu não entendo o lugar da morte na criação e por que ela existe e qual é a saída para ela, eu não conseguirei passar pelo luto da forma devida, pela tristeza da forma devida. É o que o apóstolo Paulo faz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, em 2 Tessalonicenses 2, como é que ele vai consolar a igreja com relação aos mortos no meio da igreja? Lembrando da doutrina da ressurreição, lembrando da volta de Cristo, colocando a morte no seu devido lugar, é que ele então consola a igreja para que ela fuja da tristeza. Hoje, quer se tratar do luto, coloca-se o luto até como uma doença, sem colocar o ponto do que é a morte, por que ela está no nosso meio, qual é a saída para ela, etc, etc, etc. Mas outro exemplo, aí, pastor, tristeza e pecado estão inseparáveis um do outro, mas a Bíblia diz que Jesus se entristeceu. Sim ou não? Sim. Mas é o ponto que a gente está falando aqui. Esse aspecto da tristeza de Cristo é a tristeza indireta, ligação indireta. Por quê? Pela realidade da queda. Cristo, irmãos, ele entristeceu-se, mas jamais nós diríamos que ele pecou contra Deus com a sua tristeza ou por causa do seu próprio pecado, ou que sua tristeza fosse pecaminosa. Não, irmãos. Porém, Cristo tendo encarnado e vivido no contexto da queda, mesmo sem ele ter pecado ou ter nascido em pecado, mesmo sem se contaminar com a queda, ele se entristeceu olhando para o pecado como ele era tal e as consequências dele no mundo. Veja, por exemplo, Lucas 19, Lucas capítulo 19,
Versículo 41. É dito, quando ia chegando, isso aqui está falando de Jesus, certo? Quando Jesus ia chegando, vendo a cidade, chorou. Chorou por quê, irmãos? Ele viu Jerusalém, queridos. E ele viu que Jerusalém se tornou o que ela estava para fazer, tudo fruto do pecado. O que ele iria passar? Ele chorou por Jerusalém, de tristeza. A sua tristeza não foi pecaminosa, a sua tristeza não foi por causa do seu próprio pecado, porque o nosso Senhor nasceu sem pecado e não pecou em nenhum momento da sua vida. A sua tristeza estava ligada ao pecado, sim, mas ao dos outros, ao contexto da queda, o que a queda tinha gerado. Lucas, por favor, 22, 44. Vamos todos juntos, irmãos. Lucas 22, 44. No Getsemane, ele diz, e estando em agonia, orava mais incessantemente, e aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Outros textos que nós leremos, irmãos, vamos lê-lo na verdade, Mateus 26, 38, ele diz explicitamente, Mateus 26, 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Se tem alguém que luta contra a tristeza, ele pode falar essas palavras, eu estou triste até a morte, mas ninguém pode estar triste como Cristo esteve triste, irmãos. Ele suou até gotas de sangue, uma coisa raríssima de acontecer. Ele estava em agonia. A tristeza que ele estava para sentir era a tristeza de alguém que receberia toda a ira de Deus sobre si, em favor dos seus. A minha alma está triste até a morte. Ele pecou? Não. Mas ele estava triste. O pecado estava ligado à tristeza dele, porque ele estaria triste por causa da queda. Por tudo o que ele estava para passar. Por causa do quê? Da queda. Do pecado que entrou no mundo. E ele chora em João 11, 35, é até o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou, né? Jesus chorou em razão da morte de Lázaro, né? Então, veja, irmãos, essas coisas estão todas ligadas com o pecado, ativa ou passivamente, direta ou indiretamente. Irmãos, isso é fundamental, eu quero enfatizar aqui, porque, mais uma vez, por uma postura de vitimização ou de não querer tratar as coisas como elas devem ser tratadas, alguns chegam a dizer assim, é um crime inafiançável você sugerir que alguém está triste por causa do pecado. E não é nem simplesmente por causa do seu próprio pecado, mas pecado de outro. Você tem que sempre considerar que a pessoa, na verdade, ela está doente, ela é vítima de alguma coisa. Mas a Bíblia mostra, irmãos, que pecado e tristeza andam lado a lado. Se eu quero entender isso corretamente, eu preciso colocar uma coisa lado a lado. Obviamente que eu vou examinar casuisticamente cada caso, né? Cada situação. Mas eu não posso negar isso. A Bíblia claramente fala isso. O terceiro ponto, irmãos, fundamental para entendermos a tristeza, é que a tristeza ela é uma reação do coração a algo em ou fora de nós. Ela é uma reação do coração. O que é que significa, irmãos? A igreja está bem ensinada que a expressão coração na Escritura Sagrada, ela está ligada ao íntimo do nosso ser, àquilo que ela também chama de alma, psique, ao homem interior. Então, o que é tristeza? A tristeza não é o que eu sinto na minha mão, né? Com exceção do João, que dizia, quando o João chorava, era pequeno, ele, papai, mamãe, meus olhos estão tristes, né? Era como ele dizia que ele estava chorando. Mas isso é algo da alma, é algo do coração e é uma reação a uma coisa. Então você reage a algo com tristeza ou não. Por que isso é importante dizer também, irmãos? Porque embora uma pessoa possa lutar com a tristeza de tal forma que pareça que aquela luta tão perene e constante defina quem ela é, nós não encontramos espaço para dizer que alguém tem a personalidade triste, no sentido de o indivíduo é fatalmente assim e assim o será. Não tem o que fazer, porque ele é assim. Porque a tristeza ela é uma reação a algo, ela é algo que algo provoca isso. Então, qual um ponto aqui importante, irmãos? Uma aplicação desse ponto, então. Se nós estamos lutando com a tristeza, não importa se leve ou se profunda. Não importa se há 2 dias ou se há 6 meses, 1 ano, 2 anos.
A pergunta que nós temos que fazer em autoexame e investigação é: por que eu estou triste? Não é errado, irmãos, fazer essa pergunta. Pastor, mas eu não estou conseguindo entender. Eu não sei o porquê, a razão, e aí porque você não consegue perceber hoje, logo se diz assim, então você tá tudo bem, pode ficar com essa tristeza, tá resolvido. Não, irmãos. Mesmo que você não consiga entender agora, ou sozinho, tem que se procurar. Procure ajuda. Por que eu estou triste? De alguém que pode pegar a sua mão e lhe conduzir na palavra e mostrar, você está triste por causa dessas possibilidades. Abra o seu coração e você poderá dizer: a tristeza, ela é uma resposta a algo. Ela entra no mundo pelo pecado, mas ela é a resposta a algo. Percebe? Vamos pegar o ponto anterior. Eu pequei, então fiquei triste. A minha resposta é o quê? A situação do pecado. Antes do pecado eu não estava triste, mas eu reagi ao pecado. Alguém pecou contra mim. Eu reagi àquele pecado contra mim com tristeza. Eu estou no ambiente da queda, como Cristo estava, e eu olho para Jerusalém, que estava prestes a matar o autor da vida. Ele reagiu àquilo que ele viu. Ele viu Jerusalém, aquela cidade que Deus separou para manifestar o seu nome, se levantando contra o próprio Deus. Percebe? Agora vamos ver outros exemplos. Gênesis 37. Um exemplo natural, irmãos. E aqui, esses exemplos, vocês percebem que muito do que nós temos visto aqui são relatos. Não são relatos de exemplos, nada dogmático, nenhum texto assim explicitamente falando, são simplesmente relatos que nos mostram como a Escritura lida a relação da tristeza com as coisas. Gênesis 37, versículo 34 e 35. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, chorou seu pai. Claramente, ao que Jacó estava reagindo? Ele estava reagindo à suposta, entre aspas, morte de José. Foi uma reação. E veja a força da reação. Eu não quero ser consolado, eu quero descer a sepultura chorando até o meu filho. Alguém que foi tomado por uma tristeza profunda. E quando você vai para Gênesis 42, 38, nós não vamos ler, mas anos depois, irmãos, José já estava quase 10, 20 anos, não sei exatamente quanto tempo, não lembro, há muito tempo no Egito, afastado, ele diz as mesmas palavras de alguém que estava angustiado pela tristeza. Anos lutando contra essa tristeza da perda do filho. Neemias 2:2, o rei olha para ele e pergunta: Neemias, o que é que está com sua feição está diferente? Ele, meu rei, é a tristeza do coração, ele fala. É a tristeza do coração. Por quê? Porque a cidade dos meus pais está destruída. Ela está sob a disciplina do Senhor e ali ela está abandonada aos chacais. A mesma coisa em Esté 9:22, Isaías 65:14. Quarto, irmãos, a tristeza e a maneira como pensamos e interpretamos a vida está intimamente ligado. E aqui, irmãos, vem um ponto que até quem diverge entre si é um ponto fundamental aqui. E a Bíblia mostra isso com clareza, irmãos. A maneira como eu penso e interpreto a vida está ligado à tristeza, sim, queridos. Vamos abrir alguns textos, por favor. Mateus capítulo 5. Se é assim, irmãos, qual é boa parte da luta contra a tristeza? Se a tristeza está intimamente ligada com os pensamentos, a maneira como nós pensamos e interpretamos a vida, qual é uma parte considerável da luta contra a tristeza do nosso coração para guardarmos o coração da tristeza? É nós buscarmos ter uma interpretação correta. Não é uma interpretação fajuta e falsa. Não é uma interpretação humanista, centrada na pessoa e falar assim, veja o copo mais cheio, né? Veja o lado bom da vida. Não é esse tipo de interpretação. É a situação que você está passando. Como que a Escritura diz que você tem que interpretar aquilo? Eu vou dar um exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo fala. Mateus capítulo 5, versículo 12. Vamos ler a partir do 11, que é o contexto. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Vou fazer uma pergunta. Ser injuriado, ser perseguido, isso é uma coisa que causa tristeza? Você ter seus bens tomados, ter sua esposa morta, seus filhos mortos, você mesmo morto, isso causa tristeza? Causa muita tristeza. Aí que Cristo fala logo em seguida,
versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Paulo, você pega mais água, por favor. Veja, irmãos, o nosso Senhor, diante de uma coisa que geraria tristeza, o que é que ele faz? Ele já prepara os discípulos dizendo assim, é assim que vocês têm que interpretar isso. Isso provoca tristeza sim. Ser perseguido por causa do meu nome, isso é estarrecedor. Mas olhe, na verdade vocês não têm que se entristecer, vocês têm que regozijar por causa disso, por causa daquilo outro. Ele está interpretando a situação para que os discípulos usem essa chave hermenêutica para lidar com a vida. Porque se eles não pensassem da forma correta aquela situação, eles sucumbiriam à tristeza. Romanos 8:18, irmãos, o apóstolo Paulo fala claramente que o sofrimento que nós passamos não se compara com a glória que há de vir. O que Paulo está falando, irmãos? Paulo está mostrando para os crentes onde e como eles têm que enxergar o sofrimento. Se o crente não souber que os sofrimentos que ele passa nessa vida nem se compara com a glória que há de se revelar, ele vai passar por tristeza em todas as situações da vida dele. Mas se ele coloca essas coisas, aí vem o versículo 28 logo em seguida. Porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para forjar Cristo neles. O crente que passa pelas tribulações, com essa visão, ele tem uma bomba contra a tristeza. Agora, aquele que caminha, irmãos, na vida, com o simples fato de que tudo é aleatório, tudo acontece no acaso, não há um Deus soberano que resta todas as coisas, não há uma finalidade, um propósito para nada, aí está explicado por que a pessoa sucumbe a tristezas. Como ele interpreta a vida, isso afetará no seu coração. Se o crente tem um Deus soberano, se o crente tem um Deus que está operando no seu coração por meio daquilo que levaria a uma tristeza profunda, avassaladora, ele vai ser guardado da tristeza. Percebe, irmãos? Como nós interpretamos vai implicar na maneira como nós reagimos. Tristeza é uma reação, foi o ponto anterior, né? Vocês percebem que está tendo aqui uma progressão de ideias. Tristeza é uma reação? Como é que a gente escapa então das reações indevidas? Quando nós interpretamos as coisas à luz do que Deus fala na sua palavra, cada situação. Então, o mundo, irmãos, ensina na verdade o contrário disso. Diz que você tem que ser o centro, que suas vontades têm que ser satisfeitas, que sua alegria carnal deve ser sua finalidade, afinal de contas eu mereço ser alegre. Seu prazer, o hedonismo, é o seu Deus e você tem de ser suficiente em tudo isso e buscar em tudo isso a sua suficiência. Porém, irmãos, essas coisas elas não são assim, não devem ser assim. Quando se tem tais coisas, ou melhor, quando não se tem tais coisas, então a depressão e a tristeza bate. Ou seja, se o mundo faz você interpretar a vida de uma forma indevida, que você é o centro, que a sua vontade tem que ser satisfeita, que a sua alegria é o ponto maior da sua vida, só que as coisas não foram feitas para ser dessa forma, e você não vai ter essas coisas, o que é que você vai encontrar? Tristeza. Aí não é à toa que quanto mais o humanismo cresceu no meio do mundo, mais se cresceu o que chama-se hoje de pandemia da depressão. Porque o homem foi colocado no centro das coisas, ele não tem aquilo que ele foi colocado como centro, ele vai reagir com tristeza. E aqui, esse vai ser o sexto, se eu não me engano, o sétimo ponto, já eu faço a ponte. Quinto, irmãos, quinto ponto, crente também fica ou pode ficar triste. Crente fica ou pode ficar triste. A questão então, irmãos, é como ele lida com a tristeza. Abram, por favor, Jeremias 8, que é o que nós focaremos nos Salmos, tá bom, irmãos? Nós focaremos nos Salmos, estritamente a luta contra a tristeza. Agora nós estamos vendo um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre ela. Jeremias 8:18. Jeremias 8:18. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Vê essa linguagem, irmãos. O meu coração desfalece dentro de mim. Vocês têm um outro livro que foi feito por Jeremias. Vocês lembram qual é o outro? Lamentações de Jeremias. Abram, por favor. Não é à toa, irmãos, que Jeremias é chamado de profeta chorão. Isso não é um pejorativo, mas é realmente um profeta que foi marcado pela tristeza, né? O profeta era crente? Sim.
Crente pode ficar triste? Pode. Pode ficar e fica, muitas vezes. Abram, por favor, Lamentações 2:11. Olha a linguagem, irmãos. Olha a linguagem. Nenhum teórico, irmãos, humanista tem uma linguagem mais profunda do que essa, não. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Turbada está a minha alma. E meu coração se derramou de angústia. Por causa do quê? Da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Jeremias ficou triste, irmãos. Jó ficou triste. O livro de Jó todinho poderia ser lido aqui mostrando a tristeza dele. Davi, como nós já vimos. Pedro, como nós já vimos. O próprio Cristo, como nós já vimos. Paulo, Filipenses 2:27, o apóstolo Paulo fala claramente, eu ia ter tristeza sobre tristeza se Epáfras, além de ter ficado doente, morresse. Ele claramente fala, eu já estava triste porque ele estava doente, imagina se ele morresse. O apóstolo Paulo disse, eu fiquei triste. Né? Ele repete isso em Romanos 9:2, quando ele diz assim, eu sou consumido por tristeza por causa do meu povo. Os judeus desprezaram a Cristo. Eu sou triste, eu fico triste porque o meu povo não se voltou para Cristo. Né? Em Mateus 26, 37, 38, como nós já lemos, Cristo claramente falou, eu estou angustiado em tristeza. Crente pode ficar triste, irmãos? Pode, é o contrário. Crente pode e fica triste. Assim como o crente, a despeito de ser santificado e salvo pela graça, ele ainda peca. Mas é a mesma coisa do pecado, irmãos. A questão é como nós lidamos com a tristeza. É importante dizer isso aqui, irmãos, que crente fica triste sim, pois há dois erros no meio evangélico na lida desse tema. O primeiro é, ou se nega que crente pode ficar triste, então assim, crente não fica triste, crente não pode ficar triste. E quase diz assim que quem fica triste, ou quem fica depressivo, com depressão, não é crente. Ou, vem o segundo erro, se justifica a tristeza, isto é, trata de forma indevida. Porque de fato o crente pode ficar triste, então daí vem um tomar essa verdade de uma forma errada, né? E legitima todo tipo de coisa. Crente fica triste sim, irmãos, e erra quem nega isso. E não se deve tratar isso, especialmente quando começa a tomar conta do coração e afetar tudo que é na nossa vida, como se estivesse tudo bem, como se esse crente triste e o ímpio triste fosse a mesma coisa, como um crente gripado e o ímpio gripado é a mesma coisa. São duas coisas diferentes, irmãos, totalmente diferentes. A tristeza de um é diferente do outro, a alegria de um é diferente do outro, o amor que um diz que é diferente do outro. Por quê? Porque o crente regenerado, ele tem os afetos restaurados e eles são vividos da forma correta. E quando eles não funcionam da forma correta, não é a mesma coisa do ímpio, porque o ímpio não tem o espírito, não foi transformado à imagem de Cristo. Sexto, queridos, a tristeza não é, e aqui vem um ponto polêmico, irmãos, a tristeza não é na Escritura Sagrada considerada uma patologia, uma doença. Patologia, irmãos, há uma discussão muito grande na área, inclusive das pessoas que se lidam com esse estudo dessas áreas, sobre chamar ou não de patologia. Mas veja, ela não é uma patologia, a Escritura não trata dessa forma, mas pode gerar doenças. E aqui a grande confusão, irmãos, é confundir a causa com o efeito com a causa. A Escritura claramente não dá indicativo, irmãos, ela não dá indicativos de que tristeza é uma doença patológica. E aqui é subir para cima, né? É uma redundância, né? Doença, patologia, ela precisa ser identificada no corpo, ou minimamente orgânica, né? No caráter em que você tem uma identificação do que é um tratamento, ou você não sabe o que é o tratamento, mas você está indo atrás, mas tem algo que está claramente fora do lugar, identificável, perceptível, concretamente. Mas como nós vimos num ponto anterior, a tristeza é algo do coração, é algo da alma. Então, em suma, irmãos, a doença é algo espiritual. E sendo espiritual e estando intimamente ligado com o corpo, o que é que pode acontecer? Alma e corpo, irmãos, ele é uma unidade, são distintos. Mas se o meu espírito desvanece, qual vai ser a implicação no meu corpo? O meu corpo vai desvanecer. Cristo estava angustiado até a alma. Qual foi a consequência no seu corpo? Suou sangue.
Davi fala, Salmo 32, 3 e 4, eu não confessei os meus pecados e minha alma estava angustiada. O que é que aconteceu no seu corpo? Os meus ossos gemiam dentro de mim. Então, você tem uma clara relação da Escritura Sagrada de alma e corpo, e se a alma está tão perturbada, qual vai ser a implicação no corpo? Efeitos patológicos, né? Efeitos patológicos. Mas a tristeza não é chamada de doença, mas as implicações dela. E veja, quando a gente está falando de doença, é doença corporal. Mas se a gente for falar assim, o espírito está ok? Não. Se a alma está sendo tomada pela tristeza, o espírito não está ok. A alma não está ok. Há um problema. Aí nós poderíamos falar nessa linguagem metafórica da doença da alma, né? Mas não é propriamente dito. Você não converte uma pessoa, e a conversão se dá na alma e afeta o corpo. Você não converte uma pessoa com remédios, você converte a pessoa pela obra do Espírito Santo. E assim isso vai implicar em outras coisas, né? Então veja, a Escritura ela não fala isso por duas razões. Ou realmente isso não existe, ou não é algo comum, embora o que mais se faça hoje é tornar comum. Agora, por que fazem isso, irmãos? Por que tornam comum aquilo que não é comum na Escritura Sagrada? Porque colocam como uma coisa, a tristeza como sendo uma coisa que a Escritura não afirma. Toda a Escritura, irmãos, ela fala muita coisa sobre a tristeza. E ou você não encontra, ou pouco encontra algo sobre esse aspecto patológico. E por que se enfatizam tanto esse aspecto, irmãos? E aqui aqui eu preciso ser franco, irmãos. E veja, a franqueza, queridos, de forma alguma é uma insensibilidade com quem luta com isso. Muitas pessoas também confundem essas coisas. Você não pode falar sobre tal coisa porque isso vai gerar maior sensibilidade para quem está lutando com essa tristeza, mas é exatamente no processo de desnudar a verdade que a pessoa vai ter força para lidar com a realidade corretamente. Isso tem que ser feito em amor, isso tem que ser feito da forma correta, mas precisa ser feito. E o grande ponto aqui, irmãos, vira e mexe, não é incomum encontrar isso, que se faz dessa forma, porque tratando assim, você tira a responsabilidade moral e espiritual, você tira o dever de luta contra aquilo e coloca na situação de vítima, passivo e alguém que deve ser medicado e não alguém que deve levantar-se e lutar. Obviamente, irmãos, é que eu preciso fazer essa observação, obviamente, e aqui seria tolice não deixar claro isso, há doenças, como por exemplo, danos cerebrais, problemas hormonais, que provocam tristeza e isso não é algo espiritual. Isso afeta o espírito, mas veja, não foi simplesmente provocado por um pecado dela. Mas veja, está no contexto da queda. Por quê? Por que o nosso corpo fica doente? Por causa da queda. Então, mas veja, são situações peculiares, né? Um dano cerebral, como várias pesquisas mostram, desorganizações hormonais, né? Hormônios que trabalham nas substâncias químicas cerebrais que operam de uma forma, a gente não sabe como isso ainda ocorre, e com sinceridade, pelo menos isso, muitos cientistas falam, operam nos nossos afetos, nas nossas emoções. Então sim, irmãos, mas além de isso não ser o padrão, e tem sido tratado assim, medicando com substâncias químicas sem ter um patológico orgânico ou neurológico indicado, não é uma doença chamada tristeza, mas uma doença patológica clara que causa uma tristeza inevitável. Ou seja, você não pode escapar. Qual é o sintoma daquela doença no corpo? Vai ser a tristeza. Você pode, por exemplo, uma pessoa fica com câncer. A pessoa com câncer, algumas podem afetar isso, outras não. Mas a pessoa com câncer, ela fica triste não porque o câncer está afetando, não, é porque ela está com câncer, ela fica triste, vou morrer, minha família vai ficar desamparada, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas é uma relação geral. Nisso aqui, então, irmãos, reside maior polêmica e falta tempo para a gente continuar argumentando, inclusive mostrando alguns dados, etc. Porém, se entendermos, irmãos, corretamente os outros 9 pontos, nós não teremos dificuldade com esse ponto, em afirmar com tranquilidade, a partir do que a teologia, do que a Escritura fala, é que a tristeza ela não é em si mesma uma doença, mas ela provoca doenças. Se a gente entende isso, a tratativa dela antecedente vai ser outra e não imediatamente tratar como se fosse um doente orgânico, né? E aqui vem uma orientação, por exemplo, que passa-se nos seminários, na pós de teologia pastoral que eu fiz de aconselhamento bíblico, né? Se você tem um indicativo desse, é sábio você passar por uma série de baterias médicas, exames médicos. Vai que realmente a pessoa tem alguma dessas doenças que provoca realmente isso. Então, mas você vai fazendo uma coisa do lado da outra e não rapidamente, não, você tem que ser medicada, você está com isso, com aquilo outro, etc. Sétimo, irmãos, e aqui importantíssimo. Sétimo,
Há uma tristeza piedosa e uma tristeza impiedosa, irmãos. Existe a tristeza? Existe, certo? Nós vimos aqui, ela é uma coisa do coração, ela é uma reação, ela está ligada ao pecado, etc, etc, etc. Mas há uma classificação de cada tipo de tristeza, ou melhor, uma classificação da tristeza, que em suma é duas, irmãos. Ela pode ser piedosa. Pastor, tristeza piedosa? Sim, tristeza piedosa. E ela pode ser uma tristeza impiedosa. Vamos mostrar isso aqui. A tristeza piedosa, irmãos, ela se dá por razões piedosas. Por exemplo, o ódio contra o pecado ou a percepção da sua miséria. Abram, por favor, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 e 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 a 10. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza segundo o mundo traz morte. Esse texto aqui, irmãos, é a base do que a Escritura fala sobre tristeza ímpia e piedosa. O resto são exemplos. A gente acabou de ler Jeremias em Lamentações 2, 11. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou me derramando em lágrimas. Por quê? Porque Jerusalém está sendo disciplinada pelo Senhor. Essa tristeza é piedosa ou impiedosa? Ela é piedosa porque ela está chorando por uma coisa que é justa, mas ela está lamentando pelo pecado. Ou seja, ela não é impiedosa porque ela simplesmente é o pecado de Jeremias, mas ele está vendo que as consequências que o pecado trouxe em Israel. Então veja, irmãos, e aqui especificamente Paulo está falando que a tristeza piedosa, ela chora pelos pecados e leva o quê? Qual o fruto da tristeza piedosa? Arrependimento, mudança, salvação. A tristeza segundo o mundo, que é só um remorso que não serve para nada, ela leva à morte. Então vem outro ponto aqui. A tristeza piedosa, ela gera vida. A tristeza impiedosa, ela gera morte. Mateus capítulo 5, versículo 5, irmãos, o Senhor fala: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Que choro é esse que ele está falando, irmãos? Eu topei o pé, comecei a chorar, eu sou bem-aventurado? Não é esse o ponto. Eu sou bem-aventurado porque eu estou lamentando a bem-aventurança anterior. Eu sou pobre de espírito. Eu não tenho nada em mim mesmo para oferecer a Deus. Eu não sou nada. E eu choro por isso. Então, essa é a tristeza piedosa. Eu estou reconhecendo a minha miséria. Por exemplo, Sofonias 3,8, nós não vamos abrir, mas o profeta fala que as assembleias, os crentes estavam chorando pela ausência da assembleia. Muito do que nós acabamos de viver. Eles estavam chorando, tristes por causa da ausência do culto. Isso é uma tristeza piedosa. Ou ainda, Hebreus 12, 11 diz que a disciplina do Senhor por um breve momento entristece, mas depois traz alegria. Essa tristeza é qual? A tristeza piedosa, porque ela vai produzir um fruto bom, ela vai produzir alegria. A tristeza pela não conversão de pessoas queridas. Romanos 9, 2. Paulo dizendo: eu estou triste porque o meu povo não se converte a Cristo. É tristeza piedosa. A tristeza piedosa, irmãos, além desses exemplos, ela é ordenada. Abram, por favor, Tiago. Aí, isso aqui, irmãos, é um soco, e essa é a palavra, um soco no triunfalismo evangelical. Porque explicitamente, que você tem que estar sorrindo e soltando fogos e quase que entorpecido, sem refletir sobre a vida. E refletir sobre a vida, muitas vezes, irmãos, traz tristezas. Veja o que Tiago fala, Tiago 4, 8 e 9. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre. Limpai o coração. Aí Tiago continua. Afligi-vos, lamentai e chorai. Algumas versões fazem entristecei-vos.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Veja que coisa, irmãos. Tiago ordenando que nós devemos nos entristecer. Que tristeza é essa? É a tristeza piedosa que vai produzir o fruto piedoso. E não a tristeza ímpia. Fugir da tristeza, irmãos, a qualquer custo não é o ponto. Aí vem um ponto. Eu tenho que fugir da tristeza impiedosa, que ela se dá por razões piedosas com consequências piedosas. Por exemplo, a derrubada de um ídolo, ela causa tristeza pecaminosa. E muitos que caem em depressão e são taxados por doentes, irmãos, muitas vezes, não é sempre, irmãos, obviamente não é sempre, mas com recorrente a ocasiões, quando você vai ver por trás ali, é um ídolo que foi derrubado, um ídolo que caiu e a pessoa entristeceu. Lembra do jovem rico? O Senhor Jesus, ele questiona ele sobre o que é que eu vou fazer, Senhor, para herdar a vida eterna, né? Ele obedece os mandamentos do Senhor. Aí ele fala assim, eu tenho obedecido a tudo isso, né? Honra teu pai, tua mãe, parará. Aí ele fala todos os mandamentos da segunda tábua da lei. Aí o Senhor fala assim, vai e vende teus bens e dá tudo aos pobres. Aí o texto fala assim, e ele saiu triste, ou ele se entristeceu e saiu porque ele era detentor de muitos bens. Qual é o ponto ali, né? Aí alguns vão falar assim, tá vendo, o Jesus é marxista. Não, ele pensava que obedecia a lei de Deus. Ele dizia, eu cumpro a lei do Senhor. Aí Cristo foi só para o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Faz o seguinte, venda o teu Deus, a tua riqueza, o teu dinheiro, e dá aos pobres e me segue. Ele não queria abrir mão daquilo. O risco do seu ídolo cair fez com que ele voltasse atrás. Ou Acabe, quando quis comprar um campo que não lhe devia de Nabote, ele simplesmente, o texto diz que ele chega em casa, vira o rosto para a parede e não quer comer. Estou de mal, porque eu não consegui o que eu queria. A tristeza de Nabote, né, poderia falar assim, Nabote ficou depressivo. Não, ele queria algo que não lhe pertencia. Ele não teve aquilo, então ele se entristeceu porque ele não teve. Ou então, irmãos, o falso arrependimento em razão das consequências. Abram, por favor, Mateus, esse texto eu quero ler. Mateus, capítulo 27. E esse texto, irmãos, ele é extraordinário. 2 discípulos que caminharam com Cristo desprezaram ele. O primeiro nós já vimos, foi Pedro, não foi? O segundo, os irmãos já sabem, foi Judas. Os 2 se entristeceram. Só que Pedro foi restaurado pelo Senhor, a tristeza dele foi para a vida. A tristeza do outro foi para o quê? A morte. Mateus 27, 3-5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e saiu e foi enforcar-se. A tristeza de Pedro foi piedosa, tirou vida. A tristeza de Judas, o remorso que ele sentiu, não foi piedosa, foi morte. Veja, irmãos, por exemplo, outra coisa também, o medo, a ansiedade e a desconfiança de Deus também geram tristezas, pelo motivo anterior. Eu quero ter o controle de tudo. Quando eu não tenho o controle das coisas, e a ansiedade e o medo e a desconfiança de Deus é a expressão disso, eu caio em tristeza. Eu fico triste porque eu não tenho o controle que eu gostaria de ter. Nós devemos, irmãos, fugir da tristeza impiedosa e tirar bom proveito da piedosa. A tristeza piedosa, irmãos, só será seguida pela alegria piedosa, pelos bons frutos do Evangelho. Como vários outros textos dizem aqui, e nós não vamos abrir pelo nosso tempo. A impiedosa, ela traz morte. A tristeza impiedosa, irmãos, ela traz sinais. Suicídio, o desejo suicida, a amargura, a morte de relacionamentos, a morte do tempo e do serviço. Quer saber se a sua tristeza é piedosa ou impiedosa? O que é que ela tem gerado? Se ela é piedosa, você glorifica a Deus e logo em seguida você vai ter um bom fruto. Mas se ela é impiedosa, antes de você deixar que coloquem sobre você um rótulo de que você é depressivo, você é doente, você é isso, você é coitado, para e pense. Quais são os frutos que ela está trazendo na minha vida? Quais são os frutos que eu tenho rendido com essa tristeza? Deus tem sido glorificado? Sim, pastor, eu estou buscando refúgio em Deus. Então você está lutando contra a tristeza.
Mas se você se entrega e aí só passa na sua cabeça desejo de morte, a tristeza segundo o mundo traz morte. A tristeza segundo Deus traz vida. É um grande aferidor, irmãos, para nós entendermos a tristeza da forma correta. Por isso, irmãos, a pergunta aqui então é: qual tipo de tristeza eu tenho ou luto? É a tristeza piedosa ou a impiedosa? Quais frutos eu tenho colhido da tristeza que tem estado em meu coração? E aí você saberá se você tem que se levantar contra ela ou se você tem que se agarrar a ela e tirar bom proveito dela. Oitavo, irmãos, falta pouco. A alegria, queridos, é um fruto do Espírito e é um mandamento fundamentado em razões perenes. No sentido, irmãos, isso aqui, irmãos, não é no sentido triunfalista e negador da realidade, ou uma alegria efêmera fundamentada nas coisas da criação que passa e não é estável, não é constante. Não é isso aqui, de você tentar, o tempo todo rindo, né? E é a unção do riso, é daqui a pouco todo tipo de coisa tola. Não é isso. Mas a alegria, ela é um fruto do Espírito fundamentado em coisas perenes. E mesmo quando nós sejamos tomados por alguma tristeza momentânea, o nosso coração está estável naquilo que é perene. A partir do momento do que o que não é perene toma conta e é a base do nosso coração, das nossas afeições, já tem uma coisa muito errada. Muito errada. E sem dúvida o resultado vai ser tristeza e muitas outras afeições desordenadas. Veja, irmãos, a alegria, ela é algo espiritual, gerada pelo Espírito e fundamentada no que é eterno. E não fazer isso é algo seríssimo, irmãos. Nós temos, veja, irmãos, infelizmente realmente o tempo está bem curto, não quero tomar mais do que deveria. Esse material vai ser passado para os irmãos, inclusive, por escrito. Mas Salmo 19:8 fala isso, Salmo 32:11 fala isso, Salmo 97:12 fala isso. Agora, especificamente, irmãos, veja alguns mandamentos do Novo Testamento. Romanos 12. Só um, dentre vários, né? Filipenses 3:1. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Paulo, a epístola aos Filipenses falando sobre alegria, em um contexto que ele tinha tudo para estar triste. Preso, impedido de pregar o evangelho, que ele mais amava fazer, passando frio, né? No caso, a sua segunda prisão em Roma, ele fala sobre a alegria na epístola, né? Ele fala sobre a alegria. Veja Romanos 12:12, diz, irmãos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Irmãos, veja, não sendo por um motivo realmente de uma causa de uma doença que realmente gere isso, como, por exemplo, uma disfunção hormonal que gera realmente esse tipo de coisa, isso aqui é ordenança para todo mundo, irmãos. Se nós estamos lutando contra a tristeza, isso também é para nós, queridos. Faz parte do fortalecer-se para lutar contra a tristeza impiedosa ou contra a tristeza que toma conta do nosso coração, colocarmos diante de nós o que Deus coloca para nós. Eu tenho que buscar me alegrar com meu irmão. Mas, pastor, eu não estou conseguindo. E realmente a gente não consegue muitas vezes, irmãos. É por isso que é uma tristeza que arrebata o nosso coração. Ela nos deixa de mãos amarradas muitas vezes. Mas assim como uma pessoa pode virar assim: pastor, eu estou pecando com tal pecado que eu não consigo não fazê-lo. E a gente vai ter que caminhar junto, a gente vai ter que orar, a gente vai ter que lutar, estudar a Bíblia, orar. É a mesma coisa para aquele que luta contra a tristeza e não consegue alegrar com os que se alegram. E não consegue alegrar-se com a esperança, ou na esperança. A ordenança não é menos para quando nós estamos lutando com a tristeza, irmãos. E ainda, Gálatas 5, né, vários outros textos poderiam ser lidos, mas Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como crentes, irmãos, habitados pelo Espírito, nós devemos buscar encontrar em nós amor, paz, longanimidade. Rapidamente a gente percebe a impaciência no nosso coração, a ira, lutamos contra isso.
a fidelidade, o domínio próprio, lutamos contra tudo isso, mas também a alegria, irmãos. A gente tem que lutar contra a tristeza impiedosa, temos de lutar contra a tristeza impiedosa e não deixar que ela tome conta do nosso coração, porque quando ela toma, irmãos, a destruição ela vem logo em seguida, destruição do tempo, dos relacionamentos, etc. Ainda, queridos, nono, o Espírito Santo é o consolador e o produtor da verdadeira alegria. E aqui vem um ponto importante. O oposto de tristeza, irmãos, não é alegria efêmera. O oposto de tristeza não é alegria, né? A pessoa tá com tristeza. Qual é o tratamento da pessoa? Leva ela para um circo. O melhor palhaço do mundo. Vamos botar ela na frente. Não é essa a luta. Não é uma tristeza, não é uma alegria efêmera para lutar contra uma tristeza verdadeira, profunda no nosso coração. Mas é o consolo e o produtor da alegria verdadeira, que é o Espírito Santo, irmãos. Não há, queridos, não há como entender a tristeza, nem lutar contra ela, sem entender e crer nesse ponto. Abram, por favor, João. Inclusive, irmãos, o texto que nós vamos ler aqui, João 14, 25 e 26, depois 16, 6 e 7, Cristo introduz a doutrina do Espírito Santo como Consolador. Até então, irmãos, nos evangelhos não é registrado em nenhum momento Cristo ensinando sobre isso. Quando é que Cristo ensina aos discípulos sobre o Espírito Santo Consolador? Quando ele anuncia que ele será morto, que ele será traído e que Pedro iria negar ele. Os discípulos são tomados por tristeza. É tanto que o capítulo 14 começa: não se turbe o vosso coração, crês em Deus, crê também em mim. No capítulo 16, Cristo fala explicitamente: eu falei para vocês que essas coisas iam acontecer e vocês se entristeceram. E explicitamente fala: vocês se entristeceram. Quando é que ele apresentou então o Espírito Santo em sua obra de Consolador? No contexto da tristeza. Para nos mostrar, irmãos, que na luta contra a tristeza, para guardar o nosso coração dela, nós temos o Espírito Santo, queridos, como o Consolador de Deus a nós. Veja, João 14, 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Ele é o Consolador. Agora veja, capítulo 16, 6 e 7. Ele diz, irmãos, pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. E aqui, irmãos, um único texto nos ensina duas coisas. Aquele ponto da interpretação da realidade, Cristo estava mostrando para os discípulos: não fiquem tristes, eu estou indo, mas eu volto dos mortos. E se eu for assunto ao Pai, eu vou enviar uma coisa maravilhosa para vocês, é o Espírito Santo, o Pai vai enviar em meu nome. E aí ele fala sobre o papel dele: ele vai consolar vocês, ele vai conduzir vocês na verdade. Qualquer luta, irmãos, veja, categoricamente eu afirmo isso, irmãos. Qualquer luta ou tratativa da questão da tristeza que desconsidera isso está errado desde o início. E não se deve esperar verdadeiro resultado. Você pode esperar sim resultado pragmático. Aí resultado pragmático a gente conta tudo que é conto. Mas se está querendo um resultado verdadeiro, sólido, estável, profundo, que agrada ao Senhor, essa consideração, irmãos, tem que estar posta. Por causa disso, irmãos, buscar consolo, porque o Espírito Santo é o nosso consolador nas tristezas. Buscar consolo em outras coisas, quando temos o Espírito, é um passo para a derrota e não guardamos o coração da tristeza. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. A pessoa está triste, aí o que a pessoa faz? A pessoa se afunda no chocolate. Chocolate é bom, irmãos, é maravilhoso. Mas reagir à tristeza dessa forma, buscando no chocolate o consolo. Outros estão tristes, o que é que vão fazer? Compras. Outros são tristes, o que é que vão fazer? Viagens. Outros estão tristes, relacionamento, relação sexual ilícita. Ou até mesmo, irmãos, dependendo da situação, remédios, substâncias químicas, drogas. Tudo isso com a tentativa de usar as coisas da criação para consolar o nosso coração, que só pode ser consolado pelo Espírito Santo. Ou até mesmo, irmãos, fazendo uso de coisas lícitas, porque é lícito nós descansarmos. Inclusive, é recomendado na luta contra a tristeza. Muitas vezes uma pessoa está triste porque ela não está descansando. Lembra a relação corpo e alma?
A pessoa, a chamada estafa, né? Quando a pessoa fez tanto trabalho e forçou tanto seu corpo que ela já começa a ficar definhada. Há uma relação. Mas veja, até mesmo quando nós temos que fazer aquilo que é lícito na luta contra a tristeza, nós devemos fazer colocando essa coisa no seu devido lugar. Porque, irmãos, sabe o que é entristecer o Espírito Santo? É desprezá-lo naquilo que ele nos foi dado para ser. Ele é o Espírito santificador. Aí eu busco a santificação com base em coisas que não são do Espírito. Um exemplo claro do misticismo evangélico. Escreva seu pecado no papelzinho, amasse ele e joga no fogo. Pronto, você está sendo santificado. Não. A santificação vem pelo Espírito. A mesma coisa a tristeza, irmãos. A coisa que mais nós devemos fazer se nós estamos lutando com a tristeza é: Espírito Santo, consola o meu coração. Tu és o Consolador. Tu foste enviado por causa da obra de Cristo para que o meu coração fosse guardado em Ti. Que meu coração não sucumba à tristeza, etc, etc, etc. E aqui, irmãos, eu cito John Owen, um puritano congregacional do século XVII. Ele é cirúrgico, irmãos, quando ele trata sobre, na sua obra Comunhão com o Deus Trino, ele fala sobre a nossa comunhão com o Espírito, e ele fala sobre essa questão do consolo e as alegrias e as tristezas. Ele diz: ao colocarmos nosso consolo e alegrias em outras coisas, por não estarmos cheios de alegrias no Espírito Santo, quando fazemos da criatura ou das criaturas nosso consolo, qualquer coisa diferente daquilo que recebemos pelo Espírito de Cristo para ser a nossa alegria e prazer, somos falsos com Cristo. Devemos ser muito cuidadosos para não colocarmos nossa alegria e consolo em qualquer coisa que não seja o que é administrado pelo Espírito. Nosso trabalho diário é fazer nosso coração e as coisas que nele há crucificados para o mundo e o mundo para o nosso coração, para que nós não tenhamos sentimentos vivos por coisas perecíveis. E aí mais à frente ele fala: alguns, sendo chamados de cristãos, buscam para seu consolo e conforto considerações morais comuns aos pagãos, embora tenham uma pessoa santa e abençoada da Trindade, com a função de ser o nosso Consolador. Nós temos... Ajuda aí, Valdo. Vitor. Um pé 47 tinha que pegar essa barata, Vitor. Vitor, se não pegasse, Vitor, ia ficar feio, meu irmão. Passou por todos, mas por ele não passava. Boa, Vitor. Tá aprovado o pé então, viu? Tá. Irmãos, o ponto é, se ele nos foi dado para consolo, nós temos que recorrer a ele e usar qualquer outra coisa como consolo maior, é desprezá-lo. É desprezá-lo. E finalmente, irmãos, 10º e último, o propósito criacional do Senhor foi o primeiro ponto, né? Não há tristeza. Qual é o último ponto? Não haverá tristeza na eternidade. Assim como não havia pecado, não haverá tristeza, irmãos. E aqui corrobora para o ponto 1 e 2. Abram, por favor, Apocalipse, capítulo 7, versículo 17. Capítulo 7, versículo 17. Vamos ver o versículo 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, 4, novamente a mesma verdade. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, irmãos, por esses dois pontos, isto é, pela verdadeira alegria ser produzida pelo Espírito, e pelo fato de que a redenção nos promete, na eternidade, a ausência de tristeza, não é possível vencer verdadeiramente a tristeza sem ter Cristo, sem ter a obra de Cristo, ordinariamente falando. Qualquer promessa, irmãos, de cura da tristeza, nessa vida ou na vindoura, sem Cristo, é engano. Se propormos uma luta contra a tristeza diferente entre ímpios e crentes, estamos dizendo que os não crentes não precisam de Cristo. Eles podem resolver as suas vidas
sem Cristo. Eles podem regular os seus afetos sem o Espírito. Irmãos, isso não é espiritualizar as coisas, isso é colocar as coisas da forma como elas são. Elas são espirituais. E se nós não entendermos, irmãos, a tristeza da forma devida, nós vamos nos colocar sob a instrução daqueles que não conhecem a alma do homem. Quem conhece mais, o homem ou o Criador do homem? Muito menos o homem corrompido pelo pecado, irmãos. E o Criador nos fala, pelo menos esses 10 princípios, sobre o que é a tristeza. E para nós lutarmos contra ela, nós precisamos considerar. Sem dúvida alguma, irmãos, sem dúvida alguma, haveria mais elementos que poderiam ser levantados, porém, para o nosso objetivo e o nosso espaço, esses são suficientes. E quando nós formos lutar contra a tristeza, queridos, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar diante de nós o que a Bíblia fala sobre tristeza, sondar o nosso coração, procurar alguém que chore com a gente, sim, alguém que chore com a gente, que lamente com a gente, que caminhe com a gente, que dê forças, que ore, que pegue na mão. Tudo isso é fundamental. Isso aqui, irmão, não é para ser feito, não é para uma coisa seca, né? É isso, aquilo, outro, blá, blá. Não é isso. Mas deve ser claramente afirmado diante de nós, o que a Bíblia fala. Para que então, colocando as coisas no seu devido lugar, nós ralemos o joelho, nós derramemos lágrimas juntos, nós nos fortaleçamos no Espírito, na Palavra. E aí não vai ser uma coisa passageira, vai ser uma coisa estável e perene. Lutas continuarão vindo. Nós continuaremos sendo tentados pela tristeza. Ela vai querer tomar conta do nosso coração. Mas nós não somos triunfalistas. Vamos usar a tristeza da forma correta e vamos guardar nosso coração da tristeza pecaminosa. E assim, irmãos, Deus vai ser glorificado. O que nós não podemos, queridos, e toda a veemência na argumentação aqui é para esse ponto, não é para outro, é nós não desconsiderarmos o que a Escritura fala sobre tristeza. Esse é o ponto. É nós não desconsiderarmos o que a Escritura fala sobre tristeza. Amém, irmãos? Queridos, por favor, depois de toda